Bom dia. Bom estar de novo aqui. Já notei as diferenças. Já disse, colocaram cerâmica, pintaram, rebocaram as paredes e pintaram. Tem algumas coisas que não tinha estão crescendo bem a cada 6 meses, não é? Minha fala hoje aqui com vocês não vou me demorar muito, que também é importante que vocês, sei que vocês estão no trabalho e também que vou deixar um espaço para algumas perguntas, mas eu vou apenas conversar com vocês sobre o Evangelho de Lucas, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, e a partir do versículo 7, é fácil, 17, 7, sobre os servos. Há uma parábola que Jesus conta, uma parábola rápida e muito cheia de simbolismo, de significados, né? Então, na conversa com o Wagner, ele estava sugerindo alguma coisa, mais ou menos, me explicando mais ou menos o que ele pensava. A gente conversou por telefone e, pelo que ele explicou, eu disse, que tal essa? Ele disse, é esta mesmo. Então, lá vai. Né? Então, Jesus disse assim: se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta do campo, lhe dirá, vem depressa para a mesa. Então é uma pergunta, né? Deixa eu ler de novo, não fiz a entonação. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta do campo, lhe dirá, vem depressa para a mesa. Então, uma pergunta que Jesus faz. Então, digamos que você morasse lá no tempo de Jesus, as principais atividades eram a agricultura, não é? Ou então o pastoreio. E era normal que as pessoas tivessem servos. Os servos não estão na mesma condição dos antigos escravos aqui no Brasil, não. Os servos eles estão, é aquilo que se chamava de criados. Eles são, às vezes, já nascem naquela família e vivem ali, estão remunerados, têm alguma remuneração, é uma remuneração pouca, mas eles são remunerados. Como eles devem muitos favores ou muito dinheiro àquela família, eles permanecem ligados àquela família, às vezes, a vida inteira. Mas eles são recompensados pelo trabalho. Então, a pergunta de Jesus é, digamos que você tenha um campo e você tenha um servo que trabalha no campo. Quando ele chega de casa, será que você iria dizer, vem para a mesa, vem, você chegou cansado, né? Chega do campo meio-dia e aí você diz, olha, vem cá, vem almoçar comigo, você está cansado. Será que a gente faz isso com uma pessoa que é funcionário? Será que naquele tempo se faria isso? Será que é isso que se faz? Chegou e já vai dizendo, olha, você está cansado, você tem que comer, vem para cá para a mesa, vem se alimentar. Ele diz, não dirá antes, prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Então, a pessoa chegava do campo, aqui no caso é o final do dia, tardinha, e em vez do dono da casa dizer, você está cansado, precisa se alimentar, vem cá para a mesa e come, diria o seguinte, olha, corre para fazer uma comidinha para mim, e eles comiam geralmente pão e se deixava a massa preparada, então rapidamente se assava o pão. Então o servo chegava do campo, de um dia de trabalho, e não ia logo se alimentar, não. Ia preparar o jantar do patrão. Ia pôr a mesa. Depois que ele comia e bebia, o patrão, aí sim,
que era a hora do servo, não é? Então, será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que ele havia mandado? Será que vai dizer, ora, mas muito obrigado, você trabalhou o dia inteiro e além de ter se cansado lá no campo, na roça, você ainda chegou aqui e fez essa comida maravilhosa para mim, muito obrigado, não é? Será que é isso que vai ser dito? Será que vai agradecê-lo por ter realizado bem o que o Senhor havia mandado? Aí Jesus diz, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos simples servos, fizemos o que deveríamos fazer. Então, algumas Bíblias traduzem assim, somos servos inúteis. Não é uma boa tradução, porque afinal de contas foi bem útil. Mas a melhor tradução é eu sou servo, nada mais do que isso. Simplesmente servo. O que eu faço é o que me cabe, é o que eu tenho que fazer. Não há nada de extraordinário em fazer o que eu tenho que fazer. O que eu faço é parte da minha obrigação. Então é interessante porque às vezes a gente, obviamente a gente não anda agradecendo as pessoas assim. Eu morei 10 anos dentro de um lar de idosos, não é? E eu via sempre as senhoras que trabalhavam na cozinha, que elas passavam aquela manhã inteira fazendo aquele alimento e tudo. E depois, em poucos minutos, o alimento ia embora. Não era um asilo bem grande, um asilo dos Vicentinos, lá em Belo Horizonte. E elas se assustaram no início, quando eu fui morar nesse asilo, lá com mais 2 irmãs, porque eu dizia assim, muito obrigado, dona Nésia, a comida estava ótima. Ela se assustava, porque ela foi contratada, né, estava com a carteira assinada para fazer aquele alimento. Fazer aquele alimento era a obrigação cotidiana dela, não é? Não tinha mais nada do que era para isso que ela estava ali, para fazer o alimento. Se não tivesse feito, ou se tivesse feito ruim, era motivo de reprimenda e ser mandado embora. Então fazer o alimento, fazer bom, era o serviço que era a obrigação dela, nada mais do que isso. Então de início ela se assustava, mas como se tornou uma prática cotidiana, ela parou de se assustar. Mas por que faria isso, né? Porque eu não sei cozinhar, eu sou um desastre na cozinha. Na comunidade nós temos que passar por todos os serviços. Quando eu cheguei na comunidade eu expliquei, olha, eu sou um desastre na cozinha. Eu passo roupa muito bem, lavo roupa muito bem, faço uma faxina que é uma maravilha, não é? Lá dizem que fui doutorada em lavar os pratos, porque a gente lava muitos pratos, a equipe de lavar os pratos, e eu lavo bem com rapidez, 25 anos de prática de lavar muitos pratos, caso vocês precisem aí, pode contratar. Mas olha, eu sou um desastre na cozinha, não é? Então a irmã falou, não se preocupe, aqui nós passamos por todos os serviços, você terá a oportunidade de se aperfeiçoar nesse também, não é? Então o importante é servir. Eu disse, pois está bem. Então eu fui algumas vezes escaladas para cozinhar. Mas depois a própria irmã e as outras irmãs disseram assim, se você quiser a gente pode fazer uma troca, a gente não se importa de trocar, a gente cozinha, você pode limpar a casa de novo essa semana. Eu disse, é uma maravilha, limpar a casa comigo mesmo, né? Então não sei por que elas se ofereceram para trocar, ainda hoje não... Mas como eu tenho esse problema, esse probleminha, não é? Então eu acho assim que eu sou muito grata às pessoas que cozinham, porque em questões de minuto, o fruto de diversas horas desaparece, não é? E passa a ser o que nós somos, não é? Eu acho que a cozinhar é uma alquimia, a gente uma energia que a gente passa, uma energia vital para o outro. Mas veja só,
qual é o problema aqui que Jesus está querendo falar com isso? Será que Jesus concorda com essa coisa das pessoas terem um relacionamento, o senhor e servo, não é? O patrão, o empregado, é isso que Jesus está querendo falar? Não, Jesus está querendo falar uma coisa, ele está aqui nesse capítulo contando várias parábolas, essa é só mais uma, quer dizer o seguinte: qual é o problema que Jesus está querendo falar? Ele está querendo falar o seguinte: quando se trata da nossa realidade profissional material, né, quando nós temos um emprego e nós fazemos a coisa bem feita, não é para isso que nós fomos contratados. Se não fizermos bem feito, nós temos o motivo de ser despedidos sem justa causa, nem levando os direitos, nós não temos. Não é isso na lei trabalhista. Mas a gente trata com naturalidade, quando se refere à nossa realidade material, a gente cotidiana, de profissão, isso é muito natural. Eu tenho que fazer bem feito. Imagina o que acontece se um médico não exercer bem essa profissão, o desastre que é um professor não exercer bem a profissão. Qualquer pessoa, uma pessoa que está trabalhando num restaurante, imagina se não exercer bem a profissão, quantas pessoas vão ser prejudicadas por um desleixo, uma irresponsabilidade. Então, quando alguém nos contrata supondo que nós temos condições de exercer bem aquele trabalho profissional. Nós somos entrevistados, nós fazemos testes, nós temos que provar várias vezes que nós temos a capacidade e ainda ficamos numa experiência para ver se a gente realmente é adequado àquilo que a empresa precisa. Bom, isso todo mundo trata com naturalidade. Obviamente o chefe do nosso setor não vai estar todo dia lá dizendo muito obrigado. O coordenador do curso lá da universidade não vai chegar para mim, aliás, nunca ouvi ele dizendo muito obrigado por estar chegando no horário, saindo no horário, não está conseguindo transmitir os conhecimentos para os alunos, está fazendo os alunos a estudarem mesmo. Muito obrigada, por isso ele não vai fazer isso, porque isso é minha obrigação. Ai de mim se não fizer a minha obrigação, a faculdade me põe para fora, não é? Agora, quando se trata do trabalho para Jesus, nós temos algumas diferenças. Primeiro, a gente ainda não está bem treinado para o trabalho. Ele não vai contratar você porque você é o melhor profissional que ele poderia encontrar. Então vamos pensar aqui em Pedro. O que Pedro sabe fazer? Pedro sabe pescar. Pedro pesca muito bem. E Jesus chama Pedro para ser apóstolo, e a intenção de Jesus é que Pedro possa liderar os apóstolos, os outros apóstolos. Mas Pedro sabe pescar. Então, quando Pedro é contratado por Jesus para ser o líder dos apóstolos, a única coisa que Pedro sabe é pescar. Pedro não sabe ser apóstolo, nem líder dos apóstolos, muito menos. Então, antes dele estar com o preparo profissional adequado, ele é contratado. Já começa diferente, não é? Então, aí ele é chamado e vai passar por um treinamento, uma escola de convivência. Então, ele vai naquela convivência com Jesus e com os outros, ele vai errando e acertando, e vai sendo treinado, vai aprendendo a lidar com as pessoas. E quando ele pode lidar com as pessoas, não é? É o próprio Lucas que vai também dizer, quando Pedro se admira da pesca que Jesus faz, não é? E Pedro se admira e Jesus diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Está contratando não pescadores de peixe, mas pescadores para o reino de Deus. Quer dizer, os divulgadores da mensagem de Jesus e divulgadores de uma forma que as pessoas possam ser transferidas do mar
do mundo para, né, do mar de uma vida desregrada, um mar agitado, um mar com a maré alta, um mar cheio de ondas perigosas, para um lago tranquilo. É isso que Pedro está sendo contratado e os outros. Mas o que Pedro sabe mesmo é pescar. Então, por que quando... É isso que Jesus está... É nesse contexto aqui, que depois vocês podem ler o capítulo 17 de Lucas, vocês vão entender. O contexto é: por que quando se trata das coisas de Jesus, nós merecemos? Parece que o trabalho que nós estamos fazendo é porque nós conquistamos o status profissional. Nós somos PhD em evangelização e por isso Jesus nos contratou para evangelizar. Nós somos PhD em caridade e aí Jesus nos contratou para a caridade, né? Nós somos PhD em perdão e por isso Jesus nos contratou para conviver com as pessoas que não sabem ser grata, e por mais que a gente faça o bem para elas, elas não estão nem aí, e quando muito não dão um chute, né, na gente, não dão uma rasteira. Por que nós pensamos que é assim? Por quê? Por que a gente trabalha para Jesus, a gente pensa logo que é porque nós merecemos? E por que quando nós fazemos boas obras, nós pensamos que é porque nós merecemos, nós temos mérito, fazemos boas obras e por isso as coisas boas devem acontecer com a gente, porque afinal de contas a gente tem méritos. A gente tem, eu aprendi uma expressão muito interessante, a gente tem bônus horas. Eu gostei desse negócio de bônus horas, não é? A gente vai acumulando aquele dinheiro do céu que a traça não corrói, nem o ladrão não rouba. Mas olha só, esse bônus horas é igual ao servo na antiguidade. Digamos assim, como é que alguém se torna servo? Uma pessoa tem uma dívida muito grande, se endivida muito, não pode pagar a dívida e se torna servo para passar a vida inteira trabalhando para aquela pessoa para poder pagar a dívida. Às vezes a dívida é tão grande que fica para o filho também nascerá servo e ficará ali até pagar a dívida. Então o credor é que vai dizer: eu preciso de tantos anos de trabalho. Se aquela pessoa não dá conta, o filho continuará, mas aí se torna servo. Mas, como é proibido ter o escravo não remunerado, o servo recebe uma quantia. Ora, mas ele está ali trabalhando porque ele tem uma dívida, é para pagar a dívida, e ele recebe. É o nosso caso, não é? É o nosso caso. Então, em vez da gente reclamar com Jesus que o salário não está bom, a gente deve agradecer pelas moedinhas que caem. Qualquer bônus hora já deve ser um motivo de comemoração, porque nós estamos trabalhando para pagar uma dívida. E aí a gente ainda recebe. Isso é bondade do patrão, gente, né? Além do mais, o patrão é tão bom que botou a gente, contratou a gente para um serviço bom quando a gente não tinha capacidade de realizar aquele serviço, e ele ainda vai nos treinar para realizar esse serviço. Então, Paulo diz na carta aos Efésios que quando a gente faz boas obras não é tanto que a gente é bom, não. É porque a gente precisava fazer aquelas boas obras como uma coisa pedagógica. Aquelas boas obras foram planejadas antes da gente nascer, não é? Foi planejado antes da gente nascer para que a gente pudesse aprender a ser bom, a aprender a amar, porque a gente não sabe. Então veja só, Pedro sabe pescar, mas na hora que ele se relaciona com as pessoas, ele é meio desastrado no seu relacionamento, né? E aí, de vez em quando ele leva um carão de Jesus, né? Porque está sendo um pouco desastrado nos relacionamentos. E ali ele vai aprendendo a se realizar, o amor, o perdão. Pedro é assim, ele chega para Jesus achando: agora eu vou mostrar para ele que eu sou bom. Mestre, a gente deve perdoar 7 vezes, né? Olha, foi o máximo que ele pensou. Jesus disse: não, é 70 vezes 7. O coitado leva um carão. Então quer dizer,
Pedro está aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a liderar, aprendendo a aceitar o outro com as limitações do outro. Pedro não sabia de nada disso. Quando ele foi contratado, ele era totalmente inadequado para a função que ele ia exercer. Do mesmo jeito somos nós. Quando a gente foi contratado para fazer a caridade, é para a gente aprender a ser caridoso, porque senão a gente não ia dar conta de aprender. Não é porque a gente é PhD em caridade. A gente é contratado antes de saber realizar o trabalho. Não é? Aí, quando a gente vai realizar o trabalho, a gente já realiza o trabalho para poder ser educado no amor, saber amar, não é para receber depois, não. E quando a gente recebe, é porque o patrão é bom, porque a gente nem teria direito de receber, nós já temos uma dívida aí para pagar e a gente ainda recebe, e isso não amortece nada, não quer dizer assim, eu lhe pago esse valor aqui e aí a sua dívida aumenta, porque eu estou lhe pagando. Não, aquele pagamento ali é bondade do patrão. Bondade do patrão. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma santa que é africana, chamada Santa Baquita. Tem um filme no YouTube, Baquita, vocês podem ver. E ela era escrava, não é? Eu não conhecia essa Santa Baquita, mas quando eu li um texto do Bento XVI sobre a esperança, ele faz o texto inteiro a partir da vida de Baquita. Ele não vai começar pelas teologias, pelas doutrinas católicas, não, ele começa pela vida de Baquita. E a coisa que mais admirou Baquita no cristianismo, porque ela se tornou cristã, é que o patrão bom, né? O patrão é bom. Esse patrão Jesus, esse patrão é bom demais. Não é? Ela se admirava porque a senhora dizia para ela, falava sobre Jesus, e ela que tinha nascido escrava, não entendia como era que uma pessoa poderia ser servo de alguém e ainda receber. Não poderia entender como era que o Senhor poderia amar um escravo, poderia ter dado a vida pelos escravos. Eu não entendia isso, ela só se admirava. Cada coisa que a senhora dela dizia de Jesus, ela dizia, o patrão bom, né? O patrão é bom. E ela é um símbolo de esperança para os católicos. Ela é tratada como a santa da esperança, porque tudo de ruim que aconteceu com ela, ela tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, sofrida e tudo, e ela esperava sempre. Nada conseguia retirar dela a esperança quando ela ouviu falar de Jesus. E o mais interessante, a senhora que falou de Jesus para ela, nem era esse exemplo todo de cristão, mas ela se tornou muito mais uma servidora de Cristo do que as pessoas que passaram a mensagem do Cristo para ela. Então, esse contexto aqui, que Jesus conta essa parábola, é o contexto do chamado mérito. As pessoas querem se posicionar diante de Deus como merecedoras de diversas coisas. E em reclamação, porque o mérito que tem, não... Cadê? Eu ainda não enriqueci, cadê o dinheiro que não vem, não é? O emprego, eu estou doente, eu tenho que fazer uma cirurgia, como é isso? Cadê meus méritos? Eu trabalho tanto. E tem mais, até os de fora dizem assim, você é tão cristã e as coisas estão acontecendo com você, não é? Olha, o Carlos é um bom cristão, teve que fazer cirurgia no coração. Sei não, viu? Por isso que não vale a pena ser um bom cristão, só recebe pancada, não é? Então, veja, nós não podemos passar para a pessoa e nem ter isso no coração, de que a gente, Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Quando Deus faz bondade conosco é porque Ele é bom, o patrão é bom. Não é porque tudo que a gente faz de bom é para a gente aprender a amar. A gente só tem uma dívida. E mesmo tendo essa dívida, Ele nos trata como filhos, Ele nos quer bem e tal. Então, quando a gente faz a obrigação, não é para a gente reclamar do cansaço, não é para a gente reclamar que as pessoas são ingratas.
Somos simples servos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. É isso que ele está dizendo. Não tem nenhuma vantagem em cumprir as obrigações pelas quais nós fomos contratados. Não precisa de agradecimento, não precisa, é a obrigação. E fala, então eu me canso e as pessoas dizem assim, e aí, cansado? Cansado e satisfeito. Satisfeito, cansado, realmente, cansa, trabalhar para o Senhor é cansativo. Quando a gente termina um dia de lavoura, a gente vai fazer comida para os filhos do patrão. Quer dizer, quando a gente está cansado, Deus nos dá uma coisa que a gente tem que fazer para, enquanto a gente fazer, descansar. Né? Quando a gente diz assim, eu estou super cansada, esse final de semana eu não quero saber de nada, vou só descansar, e só vem os problemas para a gente resolver. Aí é que as pessoas nos procuram, aí é que acontece de tudo, para a gente ter trabalho para fazer, porque a gente está cansado. Então, se tem um jeito da gente descansar, é se cansando pelo reino. Ele manda mesmo, não tem jeito. Então, o mais importante, está cansado, está. Não vamos mentir, o serviço para Jesus nos cansa. A gente faz uma porção de coisas, a gente lida com coisas que para nossa vaidade, ou nosso orgulho, ou a nossa autoestima não seria muito agradável. E ele nos coloca nessa situação. Mas a gente tem que estar satisfeito, porque nós fomos contratados para esse serviço, não é? E se a gente faz bem feito, um sinal de que é um bom servo. Não é? Se a gente faz mal feito, não é porque não é péssimo servo. Então, quando a gente faz bem feito, não é porque com isso a gente vai ter um bom pagamento, mas a gente faz bem feito porque é nossa obrigação fazer bem feito. Porque ali eu estou me educando, ali é pedagógico, ali é para aprender alguma coisa. Não é? Então, essa aqui é a palavra dura, não é? Mas é dura para todos nós. Jesus não disse isso para um nem para dois. Ele diz no plural, ele diz assim, assim também vós, no plural. Primeiro ele começa a falar o servo no singular. Depois, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei. Somos simples servos, fizemos o que deveríamos fazer. É a palavra dele, né? Certo? Então, essa aqui é a nossa pequena reflexão, e vocês poderão fazer alguma pergunta, não necessariamente sobre esse texto, pode ser outra coisa, e a gente vai tentar aqui conversar um pouquinho enquanto tivermos tempo, porque eu sei que vocês, que são servos do reino, têm que trabalhar, e eu também, ali do outro lado, né, no outro salão, mas podemos conversar um pouquinho ainda sobre algumas coisas. O que acham? Se não tiver pergunta nem colocações também é melhor? Sim. Eu queria falar o seguinte, o senhor Pedro, qualquer coisa ele puxava da espada, ele tinha que ofertar brigando. Então Jesus poderia ter escolhido qualquer um outro que tivesse mais capacidade que o Pedro, mas ele pegou o Pedro para o Pedro aprender, para o Pedro poder fazer. Isso aí eu não tenho dessa maneira, não sei, porque o Pedro deve ter sido muito duro para ele. Na hora que aquele tal daquele galo cantou, ele negou o mestre, né? Ele deve ter sofrido muito duro. E ele achava que ele falou para o Cristo, mestre, eu dou minha vida por você, e na hora ele se acovardou. Então nós precisamos só entender algumas coisas. Primeiro, o contexto do Império Romano é um contexto muito difícil, certo? Em que eles estão. Para a gente entender um pouco as atitudes de Pedro. Então, o Império Romano, quando ele terminou de conquistar uma ampla faixa de terra, né, porque o Império Romano foi um dos maiores, ele parou com as conquistas e passou a manter, o propósito agora era manter os povos conquistados, não perder as conquistas. Então declarou a Pax Romana. Então é proibido ter guerra. É proibido ter rebelião, é proibido ter revolução, é proibido, tem que se manter em paz. Por quê? Porque assim evitava de que houvesse rebeliões, para poder manter as conquistas já realizadas. Na terra de Israel, onde Jesus nasceu,
era uma terra onde várias vezes teve rebeliões, teve revoluções. Por quê? Porque o Império Romano se apresentava para os povos, a raça ariana se apresentava para os povos como uma divindade. Então não era simplesmente uma dominação política, era uma dominação religiosa. Os imperadores tinham títulos como filho dos deuses, de Deus tal, de outros deuses, filho de Zeus, ou então até mesmo como Domiciano, que o seu título é Nosso Senhor e Nosso Deus. E o imperador Domiciano decretou o culto a ele, ainda em vida, porque o Império Romano exigia o culto ao imperador que tinha morrido, mas o Domiciano tinha pressa, então ele era muito humilde e resolveu que seria um deus já antes de morrer, né? Então, na terra de Israel, eles não servem outros deuses, eles são monoteístas, só servem o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Então, o que acontecia? Ser dominado pelo Império Romano não era só uma dominação política, era também uma idolatria, porque eram obrigados a cultuar o imperador e não aceitavam. Então, de vez em quando, eles aparecia um homem se fazendo de profeta ou de Messias, montava um bando e formava um exército popular. E então Roma crucificava todos esses pretendentes a libertadores da nação. Roma eliminou todos de forma cruel. Então, como que Roma eliminava um rebelde? Os rebeldes todos, viu, gente? Não pegava só o chefe, não. Todos os que eram apanhados pelo Império Romano exercendo algum ato que era considerado rebelião ao imperador, eles crucificavam. E a cruz era a pior tortura da época. A pessoa atravessava a cidade nu, recebendo chicotadas, totalmente nu. Não é como se aparece nos crucifixos católicos, em que se cobre os órgãos sexuais, né? Era totalmente nu, atravessava a cidade totalmente nu, recebendo injúrias, calúnias, chicotadas, cusparadas e aí vai. Depois ficava pendurado na cruz, não era morto lá na cruz, era pendurado na cruz e vivia até onde aguentasse viver. Ficava lá pendurado, podia passar dias, dependendo do preparo físico, da constituição física da pessoa. Ficava lá, sangrando, exposto, pendurado, durante dias, sem comer e sem beber. Jesus teve, os que estavam com Jesus era a Páscoa, então quebraram as pernas dele, porque eles ficavam pendurados, para não morrer sufocado, que eles ficavam pendurados pelo próprio peso. Para não morrer sufocado, eles firmavam os pés, que também estavam cravados, firmavam os pés e aí diminuía a dor aqui e respiravam. Então, quando machucaram os joelhos deles, eles desceram, morreram sufocados, porque não conseguiam respirar, pendurados pelo próprio peso. Não é? Então, mas isso aí é porque ia ser Páscoa e poderia alguém tentar tirá-los da cruz. Mas geralmente ficavam lá dias e mais dias. Certo? Então, além desse agravante, tinha que o Deuteronômio, que está lá, o Pentateuco, a lei de Moisés, diz que é maldito quem for suspenso no madeiro. Ou seja, quem morreu crucificado ou enforcado. E por que o Deuteronômio dizia isso? Porque considerava isso uma morte cruel para evitar que os descendentes de Abraão cometessem uma morte cruel com alguém, desse uma penalidade cruel demais, menciona isso, não é? Que era uma maldição, para que eles nunca praticassem esse tipo de condenação. Então, em Israel não se praticava nem o enforcamento, nem a crucifixão. Quem praticava isso era o Império Romano. Ele não inventou, mas viu que existia esse tipo de tortura, então veja, ninguém em Israel quer morrer na cruz. Ninguém. Porque eles pensam que quando a morte é maldita, eles entendem assim, quando a pessoa morre, o espírito se reúne aos antepassados, vai se reunir aos seus parentes. Se a pessoa tem uma morte do maldito, o espírito não
vai até os parentes e não vai para lugar nenhum, fica circulando. Então ninguém queria morrer na cruz. Então quando Pedro se propõe a dar a vida por Jesus, ele pensa que Jesus vai montar um exército, ele quer fazer parte do exército e vai mesmo morrer por Jesus, lutando, a morte honrosa, a morte que... Né? Agora, o que acontece é que Jesus vai morrer na cruz, e na cruz ninguém está disposto a morrer, né? Certo? Então não é tanto um ato de covardia, mas é porque quando Pedro disse que estava, e quando Tiago e João, Jesus pergunta, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, ter a morte que eu vou ter? Sim. Aí ele disse, vocês de fato, no futuro, darão a sua vida por mim, mas agora não. Tá? Então, somente quando Cristo ressuscitou, é que os discípulos souberam que a morte de cruz não era maldição, pois ele ressuscitou. Mas até aí, todos tinham aquilo que estava na lei de Moisés. Se a morte de cruz é uma maldição, então a pessoa não consegue descansar, não consegue encontrar os seus parentes, seus antepassados do outro lado da vida. O que acontece é que Pedro esconde a espada. Não é que ele vivia o tempo todo com espada, porque afinal de contas ele é um pescador. E no mar, os pescadores de antigamente pescavam nus, porque não dava com aquela saia longa, né? Aquela túnica, tá lá lidando num barco, subindo e descendo. Eles pescavam nus. Então, quando Jesus ressuscita, que está na praia, João diz assim, é Jesus. Aí Pedro se veste e cai na água. Por quê? Porque estava no barco em alto mar eles pescavam nus. Então não dava para Pedro estar com uma espada 24 horas por dia. O que Pedro tem a espada é quando estão em Jerusalém, porque é perigoso. Jesus pode a qualquer hora, porque é a Páscoa, na Páscoa é que acontecem as rebeliões, a qualquer hora Jesus pode dizer, agora pessoal, e aí Pedro já tem as espadas, né? Já está pronto para a batalha. Ele está pronto para defender o mestre. E a atitude que ele faz é defender o mestre. Então, mas o que Pedro ele é um senhor pescador, que não tem aquele trato da pessoa que foi educada em outro ambiente, não é? Então ele é espalhafatoso, mas ele é aquela pessoa que pode ajudar muito Jesus no início da comunidade. Porque ele... como é uma pessoa simples, como ele não tem estudo, como ele não é um doutor da lei, ele é flexível. Quando Jesus diz, não é assim não, Pedro, é assim, pronto, tá. Então, ele pensa que é uma coisa, é outra, se mostra que não é daquele jeito, então ele acha que o cristianismo é só para os judeus. Ele recebe uma visão de um monte de pássaros, que são, para o judeu não pode comer aqueles animais, né? E a voz diz assim, levanta, mata e come. Ele disse, eu não posso comer isso, que é impuro. E a voz disse, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ele fica sem entender a visão. Chega o pessoal da casa de Cornélio, que é um centurião romano. Ele não entra na casa, judeu não podia entrar na casa de um centurião romano. Ele entende pela visão que ele está errado, que ele deve entrar na casa do centurião. E a primeira coisa que ele diz agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não deveria estar aqui, mas eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, Pedro muda. O bom do Pedro é que, como ele não tem a segurança, a arrogância do intelectual, daquele que sabe de tudo, não é? Então ele é maleável, ele muda de ideia, ele é flexível. Então a gente precisa entender esse contexto para entender as questões de Pedro. Agora, como ele é uma pessoa sem a instrução do conhecimento, aquela coisa toda, ele tem as dificuldades dele de compreender as coisas, ele tem dificuldade. O que ele sabe é o senso comum, o que ele sabe é o que os fariseus dizem por aí. Bom, é isso que estamos... Obrigado. Estamos delongou, mas... Embainha tua espada, né? Embainha tua espada. O Pedro deu panos para manga, não é? Fico devendo a vocês depois mais alguma coisa, Pedro.